Bora, Fiel, separei pra vocês aqui um trecho dos donos da bola aí. Declaração importante do Yuri Alberto aí, falando se fica ou não no Corinthians pra 2025. O Neto que falou que o Yuri Alberto estava praticamente certo com o clube da Inglaterra pra temporada 2025. Será que mudou alguma coisa? E também sobre a renovação de contrato do Ângelo Romero, hein? O Neto confirmou agora pra gente aí se vai renovar ou não. Então já deixa seu like, comenta aí e bora pro vídeo. O ano tá acabando, hoje é dia 9. Dia 9 ou dia 10? 10. Dia 10. Hoje é dia 10. Boa tarde, Veloso. Boa tarde. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Quesada. Muita coisa legal, muita informação. Que, por sinal, a verdade, pode falar da informação do Yuri Alberto aí em relação ao que você estava falando com a gente aqui. Grande Quesada. Já dá a informação? Craque Neto, Já. a informação é sua, mas ela cada vez mais começa a ficar evidente. Não é do Chico Garcia, não, porque às vezes eu dou mais informação, o Chico Garcia dá também, aí o Pedro Ramiro fala que é do... não tem problema nenhum, tá tudo certo. Você trouxe essa informação há mais ou menos uma semana? Eu trouxe, eu não trouxe, eu trouxe. Você trouxe essa informação? Não, eu trouxe. Tá bom. Eu trouxe essa informação. É treino, não é treino. Eu trouxe. Não trouxe nada. É jogador, não é jogador. É gor. É isso mesmo. Informação que você trouxe... É língua. Deixa eu falar. Tá, desculpa. A informação que você trouxe é que o Yuri tá na mira do West Ham. Isso tem mais ou menos uns 10 dias. No final de semana, o centroavante do time sofreu um acidente. O Antônio. Antônio. E agora, a infelizmente, necessidade... graças a Deus que ele não se Tá legal, só que sofreu uma operação Olha na pra perna. câmera. É isso aí. Sofreu uma operação na perna. Então, o que era uma necessidade virou praticamente uma obrigação de trazer um novo atacante em janeiro do ano que vem. Tá certo. Linguinha. A partir de hoje, seu apelido é? Linguinha. É melhor que linguarudo, né? Que por sinal tem muitos. Linguarudo é legal. Que por sinal tem bastante linguarudo e tem umas pessoas que tem uma língua comprida, o velho caquético. Cuidado, hein? Cuidado com o velho caquético, que é forte, hein? Mas não é pouco forte, não. É muito forte. Não é pouco, não, viu? É muito forte. Só pra deixar recado, você já sabe pra quem é. Vamos lá. Tem muita coisa importante. Ontem eu fui, quero agradecer demais a Michele, ao Garrafa, a todas as pessoas da Gazeta, que por sinal tem o melhor jogador da Gazeta, né? Que é eu não sei como é que fala, troféu Mesa Redonda, me desculpa, troféu Mesa Redonda, eu fui homenageado ontem. Ó, eu nunca fui homenageado em nenhuma televisão. O que fizeram para mim ontem lá na Gazeta é uma coisa impressionante. Muito obrigado do fundo do coração, Michele. E ontem teve gravação de um monte de gente, conversei com o Vitor Reis, assiste a gente, a mãe dele, o pai dele mandou um beijo para vocês. Conversei um pouco mais com a mãe do Estevão, com o pai do Estevão, que na hora que subiu lá falou, pô, que honra estar aqui perto do craque Neto. Eu fiquei com vergonha, mas ele falou isso na hora de entregar o troféu do menino maravilhoso Estevão, que você continue sendo esse moleque humilde aí, irmão. Esse menino humilde, monstruoso. Aí, Vitor Reis, se você não disputar essa Copa do Mundo, você disputa outra, como titular. E essa, daqui a pouco, se você jogar mais um ano legal, você vai pra Copa do Mundo. E aí, numa hora, o Yuri Alberto falou que foi lá com os Osmar, falou que vai ficar no Corinthians 2025. E aí que quebra a minha informação e a do Quesada agora. Ele falou que vai ficar no Corinthians 2025. Ele disse isso lá na Gazeta. Vocês vão assistir na mesa redonda, mas eu acho que a gente tem aí, a gente tem pelo espelho aí com o servidor, a gente vai colocar isso, dá pra colocar isso, ou a gente já começa com os gols dele, do Memphis, de tudo aquilo, pra gente falar com eles e até em relação a isso. Seria uma boa pro Corinthians, Veloso, Souza e também Quesada? Seria ótimo, boa tarde a todos. Seria muito bom se o Yuri ficasse, né? O Yuri acabou sendo um grande destaque como goleador aí no final da temporada. Foi o maior goleador do Brasil, o artilheiro do Corinthians também. E o artilheiro mundial, sub-23, né? É ele. Então é impressionante os números que atingiu o Yuri. Mas eu acho que ele tá... Eu acho não, tenho certeza que ele está muito valorizado. Tem muita gente de olho no Yuri Alberto e nos gols do Yuri Alberto. Por isso, mesmo ele falando que quer ficar, a gente sabe que é uma festa, uma confraternização. Caio Paulista falou que ia ficar no São Paulo, depois pulou o muro. E, aliás, deveria pular de volta. Não, que a gente não quer mais, não. Mas... Joga nada. Então, nesse momento de confraternização, às vezes o atleta fala aquilo que o torcedor quer ouvir. Vamos ver. Tem que esperar e ver o que realmente vai acontecer. Eu não tenho dúvida que a proposta vai ser. Deixa eu só colocar ele falando lá na Gazeta, que por sinal, parabéns à CBF, que está dando um prêmio de R$100 mil pro Alejandro, né? E também pro Roberto, por ser artilheiro. 100 pau, e eu acho que é 5 mil por gol.
5 mil por gol, 15 gols. 75. 75 mil, são 175 mil reais para eles. Parabéns para o Reginaldo, parabéns à CBF de valorizar os artilheiros do campeonato, diga-se de passagem. Coloca aí o áudio aí da Gazeta ontem lá. Muito obrigado a todos vocês. Independente da dificuldade que eu passei, muitos jogadores já passaram por bem menos e jogaram toalha. Eu quase fui um deles e graças à minha família, graças ao meu staff, meus companheiros e a Deus, eu não joguei a toalha. Estou aqui hoje para estender essas explicações para terminar ainda mais a minha temporada. Fica no Corinthians? Sim. A verdade é, amanhã vai estar o Hugo aqui. A gente vai fazer um programa especial para o Hugo, né, para a família dele, para ele. Amanhã ele vai sentar aqui, vai estar eu, Veloso e Souza. A gente amanhã não perca aqui o Hugo comigo aqui, com o Veloso e com o Souza, nos donos da bola, para a gente falar da trajetória dele, daquilo que o Veloso viu no Sub-20, daquilo que ele veio fazendo, daquilo que ele foi vaiado no Flamengo, daquilo que fizeram com ele no Flamengo. O Flamengo fez uma idiotice tão grande de perder esse jogador por 1 milhão de euros. É um absurdo isso, mas ninguém fala nada, ainda mais os flamenguistas, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, eu quero que vocês se explodam. Aí é o seguinte, quando o Yuri Alberto disse que ia ficar, o próprio Hugo ali se manifestou com a felicidade. A verdade, eu estava sentado do lado do Carlos, do lado da mamãe do Yuri, né? Do lado do Hugo, estava sentado perto deles. E eu, quando estou ali, eu não pergunto nada de futebol, não falo absolutamente nada, cada um que tem a sua vida, cada um que faz o que quiser. Ali eu não sou esse tipo de gente que, por sinal, eu sou altruísta. Só para deixar bem claro para vocês, eu não sou o cara que fico querendo saber das coisas para ficar falando pro outro. Eu não sou o cara que fica num supermercado vendo uma pessoa humilde e eu vou lá só para dar like e eu pago a conta dela. Eu não sou o cara que fica... Eu não sou esse tipo de gente. A gente tem que fazer as coisas de uma maneira bem legal, mas muito legal e sem mostrar. E sem ser esse tipo de gente que o mundo está cansado de ver, que vocês estão... tanto like, aí você tem uma criança que quer uma bola, o cara vai lá, filma a criança pegando uma bola para ele ter like. Não, não faz isso. Quando você faz isso, Deus não gosta, irmão. E que, por sinal, eu acho que você talvez tenha que repensar sobre isso. Souza, o que você tem da ideia, daquilo que o Roberto falou e a permanência dele em relação ao Campeonato Brasileiro e o Hugo que vai estar com nós aqui amanhã? Craque, boa tarde a todos. Eu acho que não teria melhor presente, né, para o torcedor corintiano do que a permanência desse cara. Para você ver, eu vou usar a frase do ex-presidente do Corinthians, né, dizer que futebol é cítrico, e como ele muda, né? Ele muda, né, até Esse 4 meses. Você é usado do Augusto. Não, do Augusto. Venha comigo nessa aventura. E a aventura tá boa, hein, Augusto? Mas ninguém fala mais nada, né? A aventura... Não é verdade, não? No final deu certo. A gente tirou onda aqui, mas deu certo, né? Então seria um presente importante. Mas nos primeiros 6 meses foi aventura mesmo. Foi uma aventura, aquelas aventuras foi um trem da fantasia. Mas não é mais. Vamos para essa aventura agora do segundo semestre. Então seria um presente de Natal para o torcedor importante. Um jogador que foi o artilheiro do Brasil, o artilheiro do campeonato, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Um cara que superou todas as expectativas. Esse cara tá com... Quantos gols ele tá na Neoquímica Arena? Acho que 33 ou 34 gols. Faltam 5 para ele passar o Romero, que tem 38, se eu não estiver errado. Aí ele foi vice-artilheiro da Sul-Americana. 5 para passar. Tá? 5, para passar 5. Para passar 5. Aí você é artilheiro do Brasileiro. 15 gols. Aí você tem 31 gols, você é o maior artilheiro do Brasil. Você tem só 23 anos e eu vi o quanto esse menino o torcedor corintiano ama esse moleque aí, que é o Yuri Alberto. Né? A família dele é incrível, maravilhosa. Então, tudo isso, eu acho difícil ele ficar. Ponto. Eu acho difícil ele ficar. Porque a valorização dele, como o Veloso disse, é monstruosa. 23 anos. Só 23 anos. E aí, 23 anos, 31 gols, jogando aqui, e 50% do Zenit, 50% do coisa, fica fácil para negociar, Souza. Ele usa muito, que tem que ser bom para ele, pro Corinthians, mas ele esquece que tem outra parte também que investiu um dinheiro muito alto, né? E ninguém vai querer perder grana, né? E deixar ele só no Corinthians, se valorizando mais, porque o Zenit precisa recuperar o dinheiro. Então tem um Zenit no meio disso tudo aí. Mas até porque o Corinthians não tem dinheiro para comprar 50% do Zenit, que são 12 milhões e meio de libras.
que vai dar uns 85. 85 milhões. O Corinthians não tem esse tipo E de o que dinheiro. chama atenção, acho que mais até do que os gols e artilharia do Brasil, é esse negócio dele ser o sub-23, Isso, mais isso, goleador no mundo. Isso vale muito lá. Chama atenção. Isso chama muita atenção. Quesada, qual a ideia do Roberto, onde ele fala que fica, né? Eu tenho a informação que ele vai ser vendido por 25 milhões de libras para o West Ham, né? Infelizmente o menino lá teve um acidente e ainda fortalece mais ainda a possibilidade dele ir para o West Ham na Premier League. Mas ele disse que fica e aí a gente vai ter que ver até aí Natal, Ano Novo, tudo que vai acontecer. Quesada, a importância desse Roberto nesse semestre, e aí a gente vai falar do Memphis, e ontem também, domingo na mesa redonda, eu entreguei o troféu pro Rodrigo Garro. Um moleque pequenininho, humilde, eu conversei muito pouco com ele, mas eu tenho certeza absoluta que ele é o que mais representa a camisa 10 depois que eu parei de jogar futebol no Corinthians. Ele é o que mais representa, vai jogar muito mais que eu, vai ter muito mais títulos do que eu, e eu tenho certeza da força desse moleque, do Rodrigo Garro, que com certeza vai ser convocado para a seleção argentina, que eu já estou sabendo. Para o padrão europeu, craque Neto, pagar 25 milhões de euros é dinheiro de cachaça, de pinga. Então o West Ham tem esse dinheiro, qualquer outro time inglês. Libras. Que seja Libras, para chegar... Libras é um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais. Para chegar e levar um jogador que fez tudo isso que você falou aí, que são números incríveis. Não teve um início de temporada bom, mas depois ele tem conseguiu... uma coisa, né, Quesada? Desculpa aí, o Corinthians tendo 80, 90 milhões no começo do ano para tentar fazer um time melhor é muito dinheiro, cara. Eu faria. Eu faria. Agora, o Veloso falou um negócio legal aí também, né? Por que não inverte o jogo? Desculpa. Eu deixar bem claro para todo mundo, aí tem uns babaca aí que vai cortar isso e vai achar que eu quero que o Roberto vá embora. Não. O que eu quero dizer, se o Roberto já tem a proposta, eu não vou dificultar. Agora, se permanecer com o Roberto, é muito melhor para o Corinthians da Libertadores. Quesada, depois Souza e o empresário dele, Veloso. Neto, o empresário dele, André Curi, que veio no programa, que você estava comandando o apito final com a presença do Yuri, depois conversou com a gente. Ele falou entre 20 e 25 milhões de euros é um bom valor para negociar o Yuri. Se ofereceu... Você está falando de 25 é um baita do valor. Se oferecer os 25 milhões, não tem como o Corinthians falar não. Não tem perspectiva, esquece, não dá. E é isso que vai ser. 25 milhões de libras vai ser o que vai acontecer. Souza... E o Corinthians precisa vender. Essa é a realidade. O Corinthians tinha um planejamento esse ano de ter um superávit de 17 milhões. Superávit, essa problema. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. E aumentou, superávit. Você está com superávit das suas contas? Não, tá. Eu também não. Tô com déficit. Eu também tô com déficit. Bem alto. Mas também tenho propriedade, né? Isso é o mais importante, né? Dinheiro acaba. Terra não. Então o Corinthians acabou aumentando a dívida, então vai precisar vender. E graças a Deus pro corintiano que o Yuri teve a capacidade de superação. Ele tá falando de um jogador que ficou praticamente 7 meses sofrendo bastante. Só esse ano que ele foi mal, assim, porque o ano passado ele arrebentou. É o melhor ano da carreira dele. É o melhor ano da carreira dele. São 31 gols, cara. Quem que fez 31 gols numa temporada? Eu acho que o máximo que eu fiz foi 20. Ele foi bem com o VP, né, Neto? Foi. O VP ele foi 20 e 22. Isso, eu acho que o Antônio Oliveira... Aí 23 o Corinthians não foi legal. Mas tudo bem. Mas esse ano foi incrível. Se você colocar no passado, ele fez 15, com mais 31, são 46 gols. São 46 gols em 2 anos. É gol pra dar com pau, velho. É brincadeira. Veloso, qual a importância também, no momento que o Ramon Dias coloca o Garro, coloca o Memphis, coloca o Breno Bidon, que é craque. O Breno Bidon é craque. Eu acho que esse moleque é Real Madrid, Barcelona, Bayern. Esse moleque é um gênio jogando bola, esse Breno Bidon. E aí fortaleceu, Carrilho também jogando muita bola, mas o Breno Bidon é muito melhor que o Carrilho pra mim. Aí você colocar isso nele em relação aí ao pensamento dele do sonho de jogar na Europa, como que você enxerga isso? E se o futebol dele, eu acho que está muito preparado para o futebol da Premier League do jeito que eles jogam. Eu acho que o estilo encaixa muito bem, porque o Yuri é esse jogador de velocidade no último terço, que se diz hoje, mas próximo da área ali. Ele é um jogador de velocidade que está finalizando bem. E é dessa forma que o futebol inglês joga, né? Principalmente nos gramados que tem lá, né? Que dá essa velocidade ao jogo. Então, eu acho que ele ia se adaptar bem. E eu vejo também, até com essa possibilidade da saída do Yuri, hoje o Gabigol no mercado também, né?
O Gabigol disse que não acertou ainda com o Cruzeiro, que está livre aí no mercado. Ele falou de pá ontem com o Igão, com o Mítico lá, que... E a gente tá aí Mas ele falou uma coisa legal, sabia? o quê? Eu não quero jogar num time que vai ficar em 12º, 13º. Prefiro ser campeão aqui no Brasil. Eu penso igual a ele, mas cada um pense do jeito que quiser. E a gente está reconhecendo a temporada do Yuri como artilheiro do Brasil, como artilheiro do campeonato, mas o Gabigol, sem dúvida nenhuma, que tecnicamente tem muito mais recursos do que ele. Então, se o Corinthians fizesse essa troca aí de vender o Yuri, poder ter esse dinheiro para investir no Gabigol, e ter, é claro, vai ter essa folga na folha de pagamento também com a saída do Yuri, eu acho que o Corinthians estaria melhor servido, inclusive, de centroavante, nessa troca aí que poderia acontecer. Vamos lá. Fica com quanto Por de favor. dinheiro, Neto? Corinthians fica... Uns 90 milhões. Então, 90 milhões. Se o Gabigol vem, tem a história das luvas, né? Quanto que seria um valor razoável de luvas aí? Vai só pra gente entender. Acho que vai gastar uns 50 milhões com o Gabigol. 50 milhões. 30 milhões. Aí, tudo bem, ainda sobram 40 milhões... Por uns 4 anos? 50 milhões? É, eu acho. Ainda sobram 40 milhões para você usar esse dinheiro para pagar o salário do Gabigol. 13º, férias, fundo de garantia. Tem muita coisa que o Corinthians tem lá. Vamos ver o que vai acontecer. O Fabinho Soldado deu uma entrevista ontem falando do Romero também. Eu sei que a gente não tem... Tem alguma coisa do Romero aí? Meu querido maravilhoso Ricardinho e também do Léo que tá aí. O Cascão foi resolver um problema na praia. Tá na praia? Tá na praia. Ele, Herói e Jefferson. Os três estão na praia. Me parece, de tanguinha. O Marquinho não tá aí, né? Se o Marquinho, o Cascão tá na praia. Então, entendeu? Cascão vai fazer aquelas paradas, faz agora então aí. Um negócio Marquinho. Dá pra entender que a equipe do Corinthians deveria renovar o contrato do Romero. Vou dizer o porquê que tem. O Augusto, apesar que eu não falei com o Augusto esses dias. Sabe por que você tem que renovar o Romero mais 1 ou 2 anos? Ano passado não caiu por causa do Romero e do Cássio. E da torcida, é óbvio. Né? Não foi? Sabe o que aconteceu esse ano? Sabe quantos gols ele fez na temporada? 14. Sabe quantas assistências? 9. Sabe o tanto que esse cara foi importante pro Corinthians nessa... Sabe o que acontece? É que o Memphis e o Alberto apagou um pouco o que o Romero fez esse ano. Ele fez 14 gols. Não é centroavante. A maioria dos jogos é reserva. E toda vez que sempre sobra para ele. Ele fez 14 gols, 9 assistências. Que, diga-se de passagem, nos últimos jogos, ele que deu as assistências. Criciúma ele deu as duas. As duas, agora no Grêmio também Vasco, deu de novo. Vasco. Contra o Vasco, no primeiro jogo contra o Bahia foi 1-0, gol dele. Contra o Criciúma, 2-1 foi gol dele. Então, o Romero é importantíssimo para essa virada de chave do Corinthians ganhar título no ano que vem. Por que eu falo isso? Veloso, Souza primeiro, depois Quesada, depois eu volto pro Veloso. Porque ele conhece o Corinthians, ele sabe o que acontece lá dentro, ele é líder positivo lá dentro. Muitas vezes ele não dá entrevista, mas lá dentro ele tem uma voz ativa, ele conversa com as pessoas, ele é líder lá dentro. Então, vocês, antes de contratar qualquer jogador, Fabinho Soldado, vocês têm que renovar o contrato do Romero. Souza, o que você acha? Esse tipo de jogador, você precisa valorizá-lo. Porque o Romero assumiu a responsabilidade e foi fala... Que não era dele. E foi até fala de jogadores do próprio dentro do Corinthians, falando que ele assumiu a responsabilidade numa hora difícil. Ele botou a cara para bater na hora que estava difícil. Com todo respeito ao Memphis, do que ele fez. O Romero foi mais importante que o Memphis esse ano. É que o que fica é o Memphis, pelo nome que ele tem, pela grandeza dele. Mas você, torcedor corintiano, se você observar... O que o Romero fez esse ano foi mais que o Memphis. Só que o Memphis teve muito menos tempo para se jogar futebol. Foram 17 jogos, 6 gols, acho que 5 ou 6 assistências. 7 gols. O Romero tem 14 gols no ano. Jogador assim, você precisa valorizar, você precisa renovar com ele para ontem. Você não pode perder um jogador que no momento ruim dá a cara para bater. No momento bom, vixe, aparece um monte. Quando você estava no momento bom, quantos tinham à sua volta? Um monte. Então, e no momento ruim não desaparece todo mundo. Só a mãe. Só a mãe. Mais ninguém. Só a mãe que aparece com a gente. Veloso, Quesada, o que você pensa disso depois do Veloso? Tem que renovar já. Essa discussão já deveria ter se encerrado. Esse cara salvou o Corinthians no ano passado. Você sabe o que eu acho que tá pegando aí? Pelo menos o que eu sei, é que o Corinthians quer dar 1 ano, ele quer 2. Dá 2 anos. Dá 2 anos. Dá 2 anos. Dá 2 anos pra ele merece. Faz o seguinte, dá 1 ano.
para ganhar o que ele ganha. No segundo ano, ele tem que ter um número de jogos para renovar o segundo ano. Se não atingir, não tá automaticamente renovado. Foi assim Faz esse isso. ano? Foi assim esse Faz ano, assim foi? com o Romero, acabou, pô. O que você pensa que é Não, sábio? tem que renovar já, dar os 2 anos. Esse cara é a cara do Corinthians, ele ajudou o Corinthians no momento mais difícil, sola de sapato nesses últimos anos. Agora vem o filé mignon, acho justo ele também comer um pedaço desse filé mignon. Né? Não tenho dúvida disso. Então esse aí foi os donos da bola, já deixando os créditos pessoal aí. O Neto comentando aí sobre o Yuri Alberto que falou que fica no Corinthians para 2025, a declaração que ele deu ontem na premiação do Mesa Redonda aí. Porém a gente sabe que essas coisas podem mudar muito rápido se chegar uma proposta de 25 milhões de euros, 20 milhões de euros ou de libras. Vai ser muito difícil segurar o Yuri Alberto, é muita grana, até porque o Corinthians tem só 50% do valor do atleta e também ele já deixou claro que é um desejo dele jogar na Inglaterra. Eu acho que ele não fica para 2025, vai ser muito difícil segurar o Yuri Alberto, mesmo ele falando que vai ficar. Porém, se ele ficar vai ser muito bom pro Corinthians, porque o Corinthians não vai precisar ir no mercado atrás de um jogador, gastar mais dinheiro ou para comprar ou para pagar luva, salário. Fala bastante do Gabigol aí, que recebe na mesma faixa de salário do Yuri Alberto, ou até mais, dependendo aí. Mas eu não sei se Gabigol e Memphis Depay funcionaria no ataque do Corinthians, porque são dois jogadores de característica parecida. O Yuri Alberto já faz aquela fumaça na zaga, corre o ataque inteiro. Eu não sei se Memphis Depay e Gabigol seria uma boa. E sobre o Romero aí, eu acho que um ano de contrato aí estaria bom pra ele, porém, o que pega é o salário dele, o alto salário, que ele ganha por volta de 850 mil reais mensais. Provavelmente na renovação chegaria a marca de 1 milhão por mês. Então isso tem que ser bem discutido pela diretoria e pelo jogador, hein? Eu já deixa seu like, comenta aqui se você renovaria com o Romero por 1 ano, por 2 ou não renovaria. Então comenta aí, deixa seu like, até o próximo vídeo, valeu!